Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Bom, nessa aula eu queria falar com você de algumas características das unidades internas, as unidades evaporadoras. A primeira seria ventiladores com vazão de ar ajustável. Se você verificar no catálogo do fabricante, deixa eu até tentar abrir aqui para te mostrar. Ó, alunos, anexos, catálogos. Deixa eu ver assim que eu consigo identificar mais rápido aqui, tá ok. Ó, essa unidade aqui da modelo RPI, que nós vamos utilizar bastante, da Hitachi, se você perceber, ó, você tem aqui a vazão de ar. Então, ele dá 3 faixas de vazão que o ventilador vai modulando. 630, 480 e 390. O que é isso? A vazão de baixa é aquela vazão inicial, né, do ventilador. 390 metros cúbicos por hora. Ah, eu apertei no controle remoto, quero a média, ele vem essa. Apertei na alta, ele me dá 630. Então, para cada modelo, você percebe, ó, que você tem uma vazão. Esse modelo que nós estamos usando, ele nos fornece vazão de 630, a mínima, até o modelo 8 e o 10 aqui, ó, até 4.320 metros cúbicos por hora de vazão. Aqui já seriam máquinas de alta pressão. Eu vou falar um pouco mais disso aqui nas próximas aulas, né? O que seria alta pressão e baixa pressão. Bom, volta aqui. Legal. Então, uma das características das unidades seria essa, né? Que nós vamos ter os ventiladores com vazão de ar ajustáveis. Esses motores EC, eletronicamente comutáveis, de alta eficiência, quando uma máquina tem mais de um motor, de um ventilador, o que acontece? Eles vão se autoajustando automaticamente conforme minha carga térmica. Por quê? Eles são eletronicamente comutáveis. É como se eles tivessem dentro deles um variador de frequência. Então, eles não dependem de variador de frequência para ajustar a sua rotação do ventilador. Geralmente são máquinas que têm baixo nível de ruído, né? E baixa pressão estática dos ventiladores também, principalmente máquinas high-wall, piso tecto. Geralmente não tem quase nada ali de pressão estática externa ali. A classe de filtragem, né, conforme a NBR 16401, geralmente eles atendem ali um G0, G1, mas acaba que a gente precisa ter um cuidado, porque se a gente precisar de G4, M5, filtros G4 ou filtros médios, essas máquinas geralmente não atendem, então a gente precisa ficar ligado nisso aí. Geralmente o filtro é só uma telinha metálica mesmo, uma telinha escura, que a gente consegue pegar e lavar. Alguns modelos têm disponibilidade para a conexão para a tomada de ar exterior, mas isso aqui não é regra. Nem todas têm, tá? High-wall não tem, piso-teto não tem, cassete, dependendo do modelo, você vai ter uma tomada de ar externo, para você conectar um flexível, um tubo de PVC, alguma coisa. Só que a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque essas máquinas, elas geralmente limitam, por exemplo, a vazão da máquina é 1.000 metros cúbicos por hora. O fabricante fala, olha, a vazão de ar externo que vai entrar na máquina não deve exceder 10%, ou seja, 100 metros cúbicos. Mas se a sua vazão de ar externo requerida for 150, já não serve essa máquina. Ou você vai ter que utilizar uma DOAS, né? Um sistema de ar externo dedicado para o sistema. Bom, em alguns modelos também a gente vai ter um modo de desumidificação, né? O dry mood, né? Mas isso aqui é muito raro, são máquinas mais caras, mais complexas. Caso você queira ter um controle de umidificação também no seu sistema, você vai ter que trocar por um sistema de água gelada, um sistema de expansão indireta em uma HU ou um fan coil especial, porque geralmente essas máquinas não atendem, essas máquinas menores. Bom, aí focando agora em cada uma delas, o modelo High-wall é um modelo mais simples que a gente vê em escritórios direto. E esse modelo ele tem uma unidade interna, a evaporadora, e uma unidade externa. Como é que funciona o fluxo de ar, a distribuição, a difusão de ar na máquina? Geralmente o ar ele sai por baixo aqui, ó, conforme mostra a setinha, e por cima o ar ele retorna
da sala, né, o ar quente, para para baixar sua temperatura novamente e ficar ciclando aqui. Por ele não ter uma tomada de ar externa, a gente vai precisar de um sistema independente para suprir o ar externo. Então, aqui a parte de linha de líquido e linha de sucção vai indo para a condensadora, e aqui a gente vai ter o ventilador que vai soprando o ar quente, né, rejeitando o ar quente do sistema para fora. Basicamente, esse é o conceito. A gente só precisa ter alguns cuidados em relação à instalação. Essa cota aqui a gente vai ter algum comprimento mínimo, exatamente para o ar externo, o ar de renovação ele entrar. As pessoas têm mania de colar essa máquina no teto, às vezes, no forro, e fica dificultando, né, o retorno do ar quente para a máquina. Isso prejudica totalmente o sistema. Um outro comentário também é que o nome da máquina já diz, né, high wall. A gente precisa ter um cuidado para essa cota aqui, essa cota X, a gente ter um valor mínimo de altura. As pessoas, às vezes, hoje em dia, colocam a 2 metros, 1,80 m, acaba virando low wall, né? Parede baixa. Mas não é assim que a máquina funciona. Essas máquinas geralmente ficam posicionadas na parte de cima, exatamente por conta da densidade, diferença de temperatura e densidade das partículas do ar mais gelado e mais quente, que dessa forma a gente prioriza uma mistura melhor no ambiente. Aí os cassetes, os equipamentos cassetes, eles já têm uma difusão de ar bem melhor, muito mais eficiente do que os equipamentos de piso-teto ou high-wall. Por quê? Aqui está a nossa máquina cassete e o que ele faz? Ele faz uma difusão de ar, né, aproveitando aqui o efeito Coanda. O que é o efeito Coanda? É o efeito onde, por aerodinâmica mesmo, né, as flechas, o fluxo de ar, ele tende a colar aqui nas paredes do forro, e isso aumenta o seu alcance e a sua distribuição de ar nas 4 partes. E o retorno de ar, ele acontece aqui pelo meio. Ó. Exatamente essa figura aqui está bem didática. As setas azuis, né, são as setas geladas, e quanto mais escuras aqui próximo do vermelho é o ar quente. Então essa região aqui geralmente é uma região um pouco mais quente mesmo. Aí um erro que eu vejo muito em instalações, em shoppings, em lojas, é o high-wall ele está posicionado sem forro. O que isso faz? Isso prejudica totalmente a eficiência dele de distribuição de ar. Ele é uma unidade de tratamento de ar, né? Uma unidade interna focada em estar posicionada nessa região aqui do forro. Se eu não tiver o forro, eu perco esse efeito coanda todo aqui e prejudico a minha distribuição, o meu alcance de ar, essa região aqui não vai acontecer, ó. Então, muito cuidado quando você for instalar um equipamento cassete sem o forro, porque você tem que entender que o comportamento térmico dele, o comportamento de difusão de ar dele vai ser um pouco diferente do que se tivesse com um forro. Aí aqui a gente tem um piso-teto. O piso-teto, o que acontece com ele? É basicamente esse equipamento aqui, a gente consegue colocar ele aqui em cima também. E quando ele está em cima, ele vai insuflar e vai retornar por baixo. Em cima ele vai fazer isso aqui, ó. E quando ele está embaixo, a gente consegue posicionar ele embaixo também. Muita gente tem medo de colocar essas máquinas embaixo, acha que não vai funcionar, mas é uma máquina que foi feita para trabalhar assim mesmo. Ela joga o ar para cima e aqui na parte baixa ela faz o retorno de ar. Então podem trabalhar com ela dessa forma também. E aqui nós vamos ter o built-in embutido. O que é o built-in? O built-in ele é um equipamento um pouco mais engenheirado, porque toda a parte de geração de frio dele fica aqui, ó. Geralmente ele não fica aparente. Então ele tem uma saída de ar, né, uma conexão para um duto, uma grelha, na entrada e na saída, ele joga o ar. Aqui está bem representado porque a distribuição de ar acaba sendo mais eficiente, porque a gente consegue colocar 2, 3, 4 difusores aí numa sala e acaba distribuindo melhor o ar. E o retorno, eu posso dutar ele também. Claro, tendo aquele cuidado de avaliar a pressão estática que a máquina fornece e comparar com o que eu tenho de rede de dutos, né? Não ultrapassar. Então, ó, aqui está uma outra foto também. E ele também fica só recirculando o ar. Há algumas soluções técnicas que aqui no retorno você chega com outro dutinho de ar externo.
Alguns instaladores utilizam isso, o ar externo, ou eles colocam um ar externo independente vindo de outro sistema, jogando o ar externo para ajudar o nosso sistema de resfriamento. Esse ar externo geralmente ele vem quente, ou pode ser só um gabinete de ventilação jogando o ar. Aí nesse caso, a minha máquina ela tem que vencer a carga térmica interna mais a carga térmica desse ar quente que está vindo. Ou adotam-se situações que é o seguinte: esse ar que vem do ar externo aqui, a gente já vem com ele de uma HUzinha, a gente tem uma serpentina, o ar entra, além de eu garantir que ele venha filtrado, eu já refrigero ele também. Isso acaba diminuindo também, né, a necessidade de resfriamento do meu sistema principal, acaba ajudando. É uma solução muito usual. Aí, o built-in embutido, ele tem uma característica que é o seguinte: a gente tem um conceito de ventilação, de posicionamento de ventilação, muito utilizado em HUs, por exemplo, em HVAC industrial, que é o conceito de draw-through ou blow-through. O que é o draw-through, blow-through? É basicamente você dizer, olha, draw-through, o meu ventilador vai estar depois do sistema. E geralmente a nossa referência é a serpentina, né, o coil. Então, o draw-through eu vou ter o meu supply depois, meu ventilador depois, e o blow-through eu vou ter ele antes da serpentina. O que acontece? Quando eu tenho o meu ventilador antes da serpentina, eu tenho que limitar, né, a minha velocidade ali, né, na serpentina a no máximo ali 2,5 metros por segundo, para eu evitar que o meu sistema, quando eu for soprando o ar aqui, e aqui eu tenho o ar gelado, aquela coisa condensando toda, eu tenho que evitar que esse ar ele leve gotículas de ar para o meu sistema, enfim, não é usual. Nesse caso aqui, eu até posso extrapolar um pouquinho esses 2,5 metros por segundo. Por quê? Porque o meu ventilador já está depois da serpentina. Mas ainda assim, recomenda-se que fique em 2,5 metros. Então, basicamente, o arranjo é esse. Então, por que eu coloquei aqui dois equipamentos? O equipamento de alta pressão e o equipamento de baixa pressão. O equipamento de alta pressão, geralmente a configuração dele é assim, é o draw-through, ou seja, o ventilador ele já está depois de todas as perdas internas do equipamento. Então ele consegue vencer essas perdas aqui, né? Mas por ele estar aqui, ele consegue gerar rotações do ventilador mais altas e, consequentemente, eu tenho vazões maiores também. E os ventiladores de baixa pressão, geralmente eles são configurados assim, blow-through. Ou seja, o ventilador ele está depois do filtro, mas antes da minha serpentina de resfriamento, o que faz com que eu não consiga ter perdas de carga, né, disponíveis muito altas. Ou seja, eu tenho uma perda de carga já aqui já da serpentina, eu perco uma carga absurda aqui e eu não consigo gerar vazões muito altas, né, ou vencer longos trechos de duto. Bom, esse é um conceito muito importante, muito fundamental para que você avalie na hora que você for especificar o equipamento, não se limitar somente a vazões, né? Tenta verificar o arranjo interno das máquinas, ver se você utiliza um draw-through, né? um ventilador após, um ventilador pré, que isso vai fazer toda a diferença no seu sistema. Bom, para essa aula seria somente isso, eu aguardo você na próxima.